quadro resumo. Vamos ver nesse vídeo explicativo todos os recursos que você, investidor, pode utilizar neste quadro. Bora lá então? O quadro resumo, ele mostra, como o nome já diz, o resumo de toda a sua carteira de investimentos. Então você consegue ver nesse quadro o valor de mercado da sua carteira, o valor de aquisição, a valorização de toda a sua carteira, então no caso seria o valor de mercado menos o valor de aquisição, dá justamente a valorização de toda a sua carteira. Logo embaixo você consegue ver todo o lucro das operações. Se houvesse mais prejuízo do que lucro, estaria aqui representado com um sinal negativo. E os proventos acumulados desde o início da carteira. E logo embaixo nós temos o lucro total histórico da carteira, que simplesmente é a representação da soma das últimas três linhas: valorização do ativo, lucro com operações e proventos acumulados. E se você abrir o menu de cada item desse, você consegue ver detalhadamente como que está a sua carteira. Antes disso, eu vou filtrar em apenas uma carteira para você ver melhor. Portanto, se eu abrir cada menu desse, você vai ver que você vai poder visualizar o valor de mercado, nesse exemplo aqui, de cada ativo de forma individual, assim como fundos imobiliários, ações e qualquer outro ativo que você tiver. No menu de baixo, se você abrir também, você vai ver a mesma coisa, só que agora pelo valor de aquisição. E assim, nos demais itens, você também pode ver ativo por ativo, nesse caso agora, o quanto você está tendo de lucro em cada ativo de forma individual. Assim como o lucro ou prejuízo das operações e também os proventos acumulados de cada ativo. Então, dessa maneira, você agora consegue ver um panorama geral de toda a sua carteira e também no próprio painel resumo você consegue ver os ativos de forma individual, facilitando em muito a leitura da sua carteira somente a partir deste quadro. Na parte superior, você consegue visualizar a rentabilidade da sua carteira como um todo, e esse gráfico aqui mostra na parte azul a valorização dos ativos, na parte verde os proventos recebidos e na parte amarela o lucro ou prejuízo com as operações. Nesse menu aqui, você consegue visualizar, na primeira opção, a sua carteira em reais ou em dólar. Neste ícone você consegue filtrar todos os ativos do Brasil ou dos Estados Unidos. Por exemplo, se eu clicar em Estados Unidos, ele vai me mostrar somente o valor dos ativos que eu tenho lá fora. E se eu colocar Brasil, ele vai me mostrar somente os ativos situados no Brasil. Voltando para todos, aqui eu consigo fazer um filtro de todas as ações, todos os fundos imobiliários, ou no nosso caso, de todos os estoques que nós temos nessa carteira simulada. Então, por exemplo, se eu quiser que este quadro me mostre somente as ações que eu tenho em carteira, eu simplesmente clico aqui e ele vai me mostrar somente as ações, excluindo todos os demais ativos. Assim como fundos imobiliários e também estoques. Neste ícone você pode filtrar ativo por ativo e visualizar nesse quadro resumo. Então, por exemplo, se eu colocar o ativo Itaúsa, eu conseguirei visualizar somente os dados em relação ao ativo filtrado. E eu também posso acrescentar outro ativo aqui, de modo que eu consiga visualizar mais de um ativo filtrado ao mesmo tempo. Nesse caso, ele vai estar me mostrando dois ativos e é justamente o que eu consigo ver nos itens desse painel. Poderia acrescentar um terceiro ativo. Conseguiria visualizar também esses três ativos ao mesmo tempo. Vindo aqui, clicando no menu fechar, eu fecho ativo por ativo. No plano básico, eu posso vir aqui na opção Esconder valores. Aqui nos filtros globais, você pode perceber que todos os valores desse quadro, eles estão embaçados, de modo que eu não consigo mais ver nenhum valor de nenhum ativo específico.
Esse recurso é muito importante caso você queira fazer uma apresentação da sua carteira, ou mostrar para um amigo, mostrar para um cliente, até mesmo gravar um vídeo da sua carteira e você não quer mostrar nenhum valor, somente outros dados que não seja o valor. Com essa opção, você consegue fazer isso de forma muito fácil. E se eu clicar novamente, ele me retorna com todos os valores e a rentabilidade da carteira. Outro recurso muito interessante disponível é um recurso que te permite controlar várias carteiras numa mesma conta. É isso mesmo. Nesse ícone de pasta aqui, você consegue selecionar mais de uma carteira e fazer a gestão delas de forma total ou de forma individual. Lembrando que no plano básico você tem até 2 carteiras disponíveis para cadastrar. Já no plano avançado você tem até 3 carteiras e no plano profissional você tem até 10 carteiras. Esse recurso pode ser interessante para você em diversos casos. Por exemplo, se você tem o seu patrimônio dividido em mais de uma corretora e você não quer misturar o patrimônio de uma corretora com outra, você pode cadastrar uma carteira aqui. Na segunda carteira, você pode cadastrar toda a sua posição nessa corretora B. E se tiver mais de 2 corretoras, também você pode cadastrar aqui quantas carteiras você quiser. Um outro motivo para que você possa usar várias carteiras, por exemplo, se você é a pessoa da sua família que administra a carteira de vários familiares. Dessa forma, você consegue visualizar não só a sua carteira, mas a carteira, por exemplo, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos e de quantas pessoas você precisar. Então, se você gere o seu patrimônio, mas também o dos seus familiares, essa opção pode ser muito importante para você. E uma outra opção também, que pode ser interessante, é caso você seja um profissional, um agente autônomo de investimentos, um planejador financeiro, um gestor de recursos, qualquer profissional que tenha sob gestão a carteira de vários clientes e dessa forma você consegue visualizar o patrimônio de todos os seus clientes dentro de apenas um lugar, sem precisar criar uma conta para cada um e ficar logando e deslogando para ver o patrimônio de cada cliente. Esse recurso é muito interessante que você consegue concentrar todas as carteiras dos seus clientes em um só lugar. Sensacional, né? Além disso, uma função que está disponível para o plano básico em diante são as configurações persistentes. O que são essas configurações? Basicamente são as mesmas configurações que eu te mostrei até agora, porém, todas essas alterações que a gente fez até aqui, assim que você sair da página e depois retornar, elas serão perdidas e voltadas para a configuração inicial. É aí que entra esse campo de configurações persistentes. Já aqui nesse campo, toda e qualquer configuração que você fizer ficará definitivamente alterada, de modo que você pode sair da página e depois retornar, que a configuração que você fez vai continuar lá sem nenhuma alteração. Dessa forma, você consegue personalizar esse quadro e os demais também do jeito que você preferir, sem ter a necessidade de ficar configurando toda vez que fizer o login na plataforma. Bacana, né? Se você vier em relatório, você consegue desabilitar essas linhas, de modo que você consegue colocar aqui somente as opções que você desejar. Por exemplo, eu não quero que mostre aqui a valorização do ativo, então eu venho aqui e desabilito a opção de valorização. Não quero também mostrar os proventos acumulados, venho aqui e desabilito. Então, com essas opções, você consegue manter somente o que você quer neste quadro. Na opção destaques, você consegue também desabilitar o lucro histórico e também a rentabilidade da carteira. Você pode colocar aqui o lucro histórico. Então você consegue colocar a rentabilidade embaixo e o lucro histórico em cima, caso você deseje. Voltando para a configuração inicial, no menu filtro padrão, nada mais é do que essas opções aqui, você consegue também configurar aqui. E aqui um item muito importante. Nos filtros globais, se você colocar o filtro global de um ativo específico, todos os quadros eles vão configurar para aquele ativo específico. Então, nesse caso, eu filtrei pela ação Itaúsa. Então, o quadro resumo, nesse momento, está mostrando todos os dados em relação a esse ativo, assim como proventos, carteira de ativos e os demais quadros também. Se eu quiser filtrar todos os quadros para este ativo, mas manter um quadro específico na configuração da carteira inteira, você consegue fazer isso vindo aqui e habilitando a opção bloquear filtros globais. Dessa maneira, agora, todos os quadros estão configurados pela configuração que eu fiz, porém, o quadro que eu selecionei, a opção de bloquear o filtro global, ele me mostra a carteira como um todo. Para desabilitar essa função, eu clico no cadeado novamente
e ele desabilita. Esse foi o vídeo explicativo para o painel resumo. Espero que tenha solucionado as suas dúvidas e não deixe de checar todos os demais vídeos de cada quadro da plataforma. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.